As perspectivas para a produção pecuária nacional seguem positivas, segundo apontou estudos do Banco Central. Exportação e recuperação do mercado doméstico podem ser fatores desta elevação. Vamos entender o comércio deste setor com Alan Maia, analista de safras de mercado. Seja muito bem-vindo e boa noite. Obrigado, boa noite, Fábio, tudo bem? Tudo ótimo, ainda mais sabendo aí que parece que há um reaquecimento do setor pecuário. Isso é uma boa notícia, né, Alan? Exatamente. Olhando o estudo do Banco Central, eu vi que ele analisou as três principais carnes que o Brasil produz, né? O boi, o frango e o suíno. A gente tem, dependendo desses mercados, tem uns cenários distintos. No boi e no frango, eles estão num cenário mais ajustado, digamos assim. E o suíno, ele já ainda está em crise. A percepção que a gente tem é que o boi, a tendência dele é positiva, né? O mercado de reposição está em queda agora. O boi gordo também caiu um pouco nesse último mês, mas a tendência é que no segundo semestre, no último quadrimestre, aliás, né, que a gente já está, ele apresenta uma recuperação, a demanda tende a evoluir bem. Temos Copa do Mundo, temos o auxílio na economia, né, auxílio social, e temos bonificações e 13º salário, isso motiva o consumo, né? Então, e junto a isso, ainda temos um mercado de trabalho que está se recuperando no Brasil. Com isso, a perspectiva é de uma boa demanda para o final do ano, pela carne bovina, frango e suíno. E eu descrevi aqui um pouco do boi, né, que é o mercado bovino, mas vou descrever também do frango. Frango, a gente tem um cenário positivo, com quadro de oferta ajustado. No primeiro trimestre ali, o frango sofreu um pouquinho, mas depois disso o setor sentou, analisou o que estava acontecendo, ajustou a oferta. E com isso a exportação também avançou e o cenário é positivo para os preços do frango. A suinocultura é um cenário um pouco mais delicado, aproximadamente 20 meses já que o setor está enfrentando prejuízos, né? A conta não fecha, basicamente, o custo está muito elevado e a oferta doméstica ainda está num certo nível elevado, então no preço do suíno não consegue alcançar um patamar que traga lucros. Imagino, Alan. Agora sim, a gente passou por um período realmente bem complicado, o produtor ali tendo que enfrentar custos altíssimos na produção, principalmente ali a questão dos insumos, né? As variações, né, no preço das commodities, né? O milho tendo uma alta expressiva e fazendo com que o produtor tivesse que procurar algumas alternativas na hora de alimentar o rebanho. Parece que esse cenário começa também a mudar e favorecer para que o produtor não repasse esse valor ao consumidor, e isso talvez tenha animado mais o comércio, né? Assim, a gente tem que entender que o principal fator que favorece o preço de cada commodity é o seu quadro de oferta e demanda, né? No caso do boi e do frango, eles estão com uma disponibilidade ok no Brasil, então isso favorece preço. O repasse de custo pode até ocorrer, né? Só que de maneira discreta. No caso, podemos citar até o exemplo do suíno. Enquanto a oferta do suíno não encontrar um equilíbrio, não tem como repassar preço, porque quando chega na ponta final, tem excesso de oferta e não tem como repassar o preço. O consumidor final não vai absorver, porque tem tanto produto que ele não acaba não absorvendo. É claro que o setor já está se organizando, né? Para equilibrar essa situação, e junto com a demanda aquecida, preparativos para o final do ano, isso pode ajudar. Contudo, o repasse do custo não é fácil, dependendo da situação da disponibilidade de cada produto, sabe? É isso. E, Alan, justamente porque houve aquele período que o consumidor estava preferindo outras fontes de proteína, inclusive o pescado, né, saía mais baixa, a dificuldade aí de encontrar vaga de emprego, né, no mercado. Então, tudo isso tinha sido preocupante para o produtor. Mas esse cenário, como o senhor falou no início, mudou, e a perspectiva também é que mude para a venda a outros países também, né, da carne bovina. Sim, exatamente. A carne bovina todas as proteínas estão desenvolvendo bem na exportação. A carne bovina
está extremamente forte. Saiu dado do SESEX ontem, né, com 203 mil toneladas do in natura, e a receita ultrapassou 1 bilhão e 200 milhões de dólares. É um número extraordinário, né? A carne suína também está desenvolvendo bem na exportação. Apesar de um recuo em relação ao ano passado, a China está menos atuante, mas, de qualquer maneira, o dado SESEX aponta que o dado de agosto, quando fechado, deve ser recorde histórico mensal. E no caso do frango também. O frango é mais pulverizado, que é ótimo, né? Tem muitos mercados que estão comprando no Brasil. Tem essa questão da gripe aviária, né, que está afetando vários países ao redor do mundo, Estados Unidos, países da Europa. E com isso a tendência é que também siga forte. Perfeito. E que bom que a gente tem vamos dizer assim, uma boa qualidade, né, da nossa pecuária, para que o mercado seja mais aberto para a gente lá no exterior, né, devido à nossa questão sanitária estar em dia, né, em boas condições. Agora, Alain, eu acredito que o mercado aí do suíno, eu digo aqui no comércio doméstico, tem sido favorecido também por novos cortes, né? A questão do suíno hoje está ganhando um espaço incrível, pelo menos aqui eu vejo na região do Distrito Federal uma maior procura por peças suínas devido a isso, né? Há outras fontes ali dentro do suíno que está ganhando mais popularidade, paladares diferentes sendo conquistados, não é isso? Exatamente. Está tendo muitos incentivos, né? Associações do Brasil, a BPA, associações estaduais, elas estão incentivando, fazendo programas de incentivo ao consumo da carne suína. Está gerando benefícios. O consumidor brasileiro ainda não é... Ele é adepto, mas ele ainda prefere a carne de frango e a carne bovina. Quando a população está com uma renda melhor, ele opta pela carne bovina. E quando há uma restrição de renda da parte da população, o pessoal geralmente migra para a carne de frango. Como esse ano a gente está enfrentando uma crise da suinocultura forte, em muitos estados a carne suína chega a ficar abaixo de alguns cortes do frango. Então, acaba incentivando, né? Por ser um produto substituto ali, acaba ganhando fatia de mercado. E os cortes, realmente, tem cortes aí bem saborosos, né? A carne suína também é uma proteína bastante saudável. Podemos citar ali o pernil, a costela, que é bastante demandado, né? E outros mais. A questão é da população brasileira se habituar a consumir mais carne suína. Certo, Alain. Agora, só tirando uma dúvida, já que realmente a perspectiva é favorável, justamente pelos eventos já previstos aí para esse final de ano, né, para esses 4 últimos meses. Nós temos aí também previsto a Copa do Mundo, como o senhor falou, então tem aqueles encontros familiares, entre amigos, aquele conhecido churrasco, né? Também temos outros eventos, como as festas natalinas, né, e de final de ano, que podem também aquecer o mercado. O senhor acredita que o produtor está preparado para receber essa demanda, esse pedido por mais remessas, não só aqui no mercado doméstico, mas como também para o exterior? Só acredita que, devido justamente, talvez essa ausência naquele período fez com que o produtor tivesse mais um estoque para que justamente pudesse suprir agora essa procura? Olha, creio que sim. A carne bovina está aumentando os abates, o frango também está aumentando abate, suíno nem se fala, né? Então, o produto a gente vai ter. O quadro de oferta está mais enxuto no caso do boi, né? Do carne bovina e do frango. Esses aí, se a demanda explodir ali no final do ano, que a tendência de ter mais consumo, a tendência de preço mais forte até o final do ano. O suíno também vai ser favorecido, né? Os preços aí têm espaço para subir, depende do ajuste da disponibilidade, e com consumo em alta aí nesse último trimestre, né? O final do ano tradicionalmente é o pico do consumo de carne no Brasil. Além desses fatores de Copa do Mundo, temos ainda o Natal e o Ano Novo, que são ao auge do consumo no Brasil realmente, né? Então, todas as proteínas do Brasil vão ter oferta para atender o mercado interno e com possibilidade de altas também, né? E os dois lados
saem satisfeitos aí com esse fim de ano, já que passamos períodos, eu acho que turbulentos há pouco. Quero agradecer muito a presença, então, do Alain, que trouxe essas análises do mercado para a carne bovina, também para aves e suínos. Muito agradecido pela participação de hoje. Eu que agradeço. Boa noite.